última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Levi Guimarães, em Brasília. A gente tem, então, 2 temas para comentar aí. Vamos pegar por esse último que começou agora, já trazendo a sonora, falando das investigações no INSS. O Lula usando esse espaço em cadeia nacional de rádio e televisão para tentar convencer ao eleitor dele, à sua base, sobre as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, mas não sei se isso vai conseguir blindar o governo de alguma maneira, né? Pois é, Léo, essa foi a primeira fala pública do presidente Lula sobre esse escândalo no INSS, né? Vale lembrar aí que foram descontos feitos de forma irregular de aposentados no INSS. E aí o presidente Lula, com esse pronunciamento, tentou limpar um pouco a imagem do governo, que evidentemente, né, tem saído de forma mais negativa de todo esse caso. Ele fez questão de mencionar, por exemplo, que o escândalo começou a ser operado, que o esquema começou a ser operado lá em 2019, portanto, no início do governo Jair Bolsonaro, e, portanto, se colocar o governo atual como o agente que desvendou esse esquema que começou lá atrás e que, portanto, acabou com o que seria essa farra no INSS, ou seja, se colocar como o agente que investigou o que começou na gestão ainda do governo passado. Isso reflete um pouco também da estratégia do governo no Congresso Nacional, porque vale lembrar que a oposição está reunindo assinaturas para protocolar uma CPI para investigar esse caso no INSS. Existe uma expectativa grande dos deputados e senadores de oposição de que seja instalada uma CPI mista, portanto, com deputados e senadores. E aí a estratégia dos governistas, caso realmente essa CPI seja criada e seja instalada, é também levar essas investigações para o período anterior ao do governo Lula. Então, vai ser... a gente já tem, né, essa guerra de narrativas aí dos governistas e da oposição. A oposição lembrando, por exemplo, que os valores desviados foram mais altos no período referente ao governo atual, principalmente de 2023 para cá, e os governistas lembrando que esse esquema começou, na verdade, no governo Jair Bolsonaro. Então, vai ser essa guerra aí de narrativas que a gente vai ver ao longo dessas próximas semanas, até nos próximos meses, e com as investigações ainda correndo. Levi, o presidente, ele também, mas ele está bastante acuado nesse momento, né? Principalmente por causa da questão do Lupe, que foi confirmado que ele já tinha informações sobre isso desde 2023, né? E, por outro lado, também o irmão do presidente é citado nisso, o que deixa ele numa sinuca de bico, né? Principalmente nessas investigações. Pois existe esse desgaste muito grande aí com o ministro Carlos Lupe, né? O ministro até se defendeu, disse que quando ele ficou sabendo disso lá em junho de 2023, e isso só foi formalmente discutido nas reuniões ali do Conselho de Previdência Social, que ele, como ministro da Previdência, preside, só foi discutido, de fato, em abril de 2024, portanto, só 10 meses depois. E aí o ministro fala que, internamente, ele mandou apurar essa situação e disse que até demitiu ali uma das auxiliares dele, porque teria havido uma demora nessa apuração interna, mas uma situação que fica complicada realmente para o ministro Carlos Lupe. E também esse desgaste com o presidente Lula, porque quando esse escândalo foi revelado, Lula pediu para Carlos Lupe demitir o então presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Lupe, no primeiro momento, além de não ter demitido, defendeu em público o Stefanuto, e aí Lula teve que ele mesmo fazer essa exoneração. E agora a gente teve a nomeação do novo presidente do INSS, que foi uma indicação
indicação direta do presidente da República, sem passar por Carlos Lupe. A oposição vem batendo muito nessa tecla de que Lupe já sabia das fraudes. Os deputados de oposição falam, por exemplo, que Lupe seria quase um cúmplice desse esquema, e a situação do ministro em relação à opinião pública também fica complicado, mas, a princípio, ele continua no governo. A gente tem aí um governo que está sangrando e a oposição quer prolongar esse sangramento, sem dúvida, né, Levi? Porque isso favorece, de qualquer maneira, o discurso da oposição de que o Lula pode estar ligado, de alguma maneira, a fatos de corrupção. Então, a gente tem, então, como novo presidente do INSS, o procurador federal Gilberto Valer Júnior, ele que tem mais de 25 anos na carreira pública, já é um servidor de carreira e aparentemente não tem ligação nenhuma, pelo menos publicamente, com partidos políticos, né? Exatamente, Léo. É uma indicação, em tese, mais técnica, um quadro mais técnico, que não tem afiliação a nenhum partido político, nunca exerceu um cargo de natureza política, um cargo público. Segundo o Palácio do Planalto, o Gilberto Valer, ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ele começou a atuar no poder público como procurador do INSS lá em 1998. Também ocupou cargos na Controladoria Geral da União, a CGU, que é um dos órgãos que está investigando esse escândalo junto com a Polícia Federal. E hoje ele ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, que é um órgão da AGU. Vale ressaltar que essa indicação teve uma influência do ministro da CGU, que é o Vinícius Carvalho. Ele foi um dos principais auxiliares de Lula na escolha desse novo nome do INSS, e Lula quer sinalizar realmente uma intervenção no órgão. Ou seja, mostrando um enfraquecimento da figura do ministro Carlos Lupe dentro do governo, né? Não basta esse desgaste público, mas Lupe também, dentro do governo, vem sofrendo com esse desgaste junto ao presidente Lula. Levi, e o Lula consegue ganhar tempo também com o problema que ele tem politicamente ali, com a possibilidade de um afastamento do Lupe, né? Porque o PDT ameaçou, né, retirar o apoio da base caso o Lupe saia. E o presidente, que já tem uma base muito instável, ele não pode abrir mão de alianças que são mais próximas e mais leais a ele, não é isso? Você ressaltou um ponto muito importante, Fred, porque o presidente Lula, nos últimos meses, vem tendo uma dor de cabeça aí, até com partidos bem maiores do que o PDT, como União Brasil, né, com a troca que teve recentemente no Ministério das Comunicações, o PSD, que é um partido que pede mais espaço dentro do governo, e são partidos que nem são tão fiéis assim ao governo no Congresso Nacional. Em algumas pautas votam majoritariamente com o governo, em outras não, em outras se alinham mais à oposição, mas Lula quer ter esses partidos ali no entorno dele para garantir uma estabilidade no Congresso e também uma aprovação nos projetos que ele considera prioritários, como o aumento da isenção do imposto de renda. Agora, comprar briga com o PDT, que é um partido bem menor do que esses, mas um partido fiel ao governo, seria realmente uma dor de cabeça que ele considera desnecessário. Tanto que a diretriz que ele adota nesse momento caso as investigações avancem da Polícia Federal e apontem até um envolvimento direto do ministro Carlos Lupe nesse esquema de fraudes no INSS, aí realmente não vai ter como manter o ministro no governo, a situação dele fica insustentável. Mas, nesse momento, na forma como as coisas estão agora, a intenção de Lula é manter Carlos Lupe no governo e esperar passar esse momento de maior sangramento.